ao teorema de Taylor, sim. Uma pergunta, o teorema de Taylor e o Maclaurin é a mesma coisa? O teorema de Taylor e Maclaurin é a mesma coisa. Maclaurin é no ponto zero. É só isso. Maclaurin é o teorema de Taylor no ponto zero. Está bem? Ok. Portanto, o teorema de Taylor diz o seguinte. Eu tenho aqui até uma formulação. Eu vou buscar aqui só um instante. Eu também tinha aqui no formulário do exame, só que eu estava a olhar para aquilo e não estava a perceber nada do que é que eu queria dizer. Não tem problema. Eu tenho aqui... tenho aqui por acaso o teorema de Taylor numa formulação. Portanto, eu vou copiar aqui. Simpática. Eu vou copiar aqui. Depois vou copiar lá em cima também, mas para já vou copiar aqui. Pronto, agora vou copiar aqui. Portanto, uma coluna está aqui. Nós vamos primeiro pôr aqui o teorema de Taylor e depois pomos o resto lá embaixo. Pronto. Nós temos então aqui o teorema de Taylor. O teorema de Taylor é o teorema de Maclaurin, é a mesma coisa que o teorema de Taylor, só que a fórmula de Maclaurin é o teorema de Taylor quando este ponto x0 que está aqui é igual a zero. Ok? Portanto, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos ver aqui o que é que significa abreviadamente o teorema de Taylor, isto aqui depois faz sentido. O que nós estamos a fazer é o seguinte, vamos fazer aqui uma nota. Ora, nós consideramos antes, portanto nós estamos a fazer aqui o teorema de Maclaurin para a função g e a função g para, portanto, x igual a zero. Portanto, a função g para em torno do zero é dada desta forma, não é? Estamos de acordo. O zero pertence àquele intervalo. Portanto, eu vou considerar aqui a função g de x, que é a função raiz quadrada do menos x, quando x é menor do que 1. E as primeiras observações que nós vamos fazer são as seguintes. Ora, quando x é menor do que 1, nós estamos a considerar o intervalo menos infinito a 1, o ponto zero pertence a este intervalo. O teorema de Maclaurin, ou teorema de Taylor, é sempre aplicado numa vizinhança em torno do ponto. Quando é Maclaurin, é em torno do ponto zero. Portanto, eu preciso ter uma vizinhança. Isto, já estás a ver? Já. Ok, pronto. Então, quando é Maclaurin, nós queremos considerar a função em torno do ponto zero numa vizinhança. Portanto, uma vizinhança é só um intervalo aberto. Se é um intervalo aberto, eu estou a pensar numa coisa dentro deste domínio, está bem? Certo. Pronto. Segunda coisa, eu para aplicar o teorema de Maclaurin, diz ali, eu preciso ter uma função que tenha derivadas. Esta função tem derivadas, vamos calcular as derivadas. Portanto, g', eu vou derivar isto como uma potência, porque é mais fácil. Eu se derivar como uma potência, tenho ali um menos x elevado a 1/2. A derivada do u elevado a alfa é alfa, u elevado a alfa menos 1. Bolinha. Portanto, aqui fica 1/2 do expoente, 1 menos x elevado a menos 3/2 vezes o menos 1. Certo, Vasco? Certo. Pronto. Agora, isso quer dizer que a primeira derivada existe e é contínua. Nós precisamos de derivadas contínuas. Agora, vamos calcular mais uma derivada. Por exemplo, eu tenho aqui a segunda derivada fica, é menos 1/2, que é isto vezes isto, e agora vou derivar esta coisa pela mesma regra. Portanto, menos 3/2 do expoente, 1 menos x elevado a menos 5/2 vezes menos 1, não é? Correto. Pronto. Eu podia continuar a derivar, mas aqui nós consideramos que não há dúvida nenhuma
a função tem derivadas de ordem consecutiva no ponto, em torno do ponto zero. Vamos só escrever aqui. Portanto, aqui tenho menos 3/4, menos x elevado a menos 5 mais. Pronto. Então, um problema importante é verificar se estas funções que nós estamos a pensar, quando queremos aplicar o teorema de Maclaurin ou o teorema de Taylor, têm derivada. Esta tem derivada, não há problema. Agora, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer assim. Eu preciso de saber, quando quiser aplicar o teorema de Maclaurin ou o teorema de Taylor, o valor destas derivadas no ponto que eu estou a considerar. Se é Maclaurin, é no ponto zero. Está bem? O que eu estou a dizer é, eu preciso de saber quanto é que vale concretamente, em primeiro lugar, g de zero. Ora, g de zero era 1 menos 0 raiz quadrada, que é 1. Depois preciso de saber o valor das derivadas consecutivas, até uma certa ordem. Neste ponto, vamos substituir aqui. Por exemplo, g' de zero é menos 1 meio, não é, Vasco? Sim, menos 1 meio, 1 menos é. E g duas linhas de zero é menos 3/4, não é? Certo. Pronto. Se eu quisesse continuar a derivar, eu continuava a derivar. Eu já vamos ver qual é o polinómio Taylor, de que ordem é que nos espera. Era essa a minha pergunta. Quando é que nós sabíamos que devíamos parar de derivar? Pois, portanto, aqui vamos já ver uma coisa. Aqui dizem-nos que eu tenho que aplicar a fórmula de Maclaurin com o resto de Lagrange para mostrar que a função é maior que aquele polinómio ali, não é? Portanto, deixa-me só tirar aqui uma fotografia que é para podermos pôr exatamente o enunciado. Portanto, nós queremos aplicar a fórmula de Maclaurin para mostrar que a função é maior do que aquele polinómio que ali está. Ora, aquele polinómio que está ali é de ordem 2, é ou não é? Sim. Portanto, isso quer dizer que nós vamos ter que deduzir o polinómio de Maclaurin de ordem 2, está bem? Ok. Pronto, agora vamos lá ver o que é que significa o polinómio de Maclaurin de ordem 2. Vamos ver aqui o enunciado. Diz assim, o enunciado do polinómio de Maclaurin, do teorema de Taylor. Professor, agora estou a ouvir. Ok, já parou. Agora consegues ouvir-me? Sim, já está bom. Deixa-me lá ver, eu não sei se pus aqui o resto de Lagrange, mas não pus, tenho aqui a fórmula do resto de Lagrange, mas não pus aqui o polinómio Taylor. Deixa-me só copiar aqui para tu teres notas disso. Aqui só o polinómio, a expressão para o polinómio Taylor geral, e que é para teres ali anotado. Está aqui o polinómio Taylor, faltava-me copiar esta fórmula aqui para tu poderes ver. Portanto, para teres presente. É simples, mas para teres presente. Então, vamos lá ver. Nós, quando estamos a trabalhar com o polinómio Taylor em geral ou com o polinómio de Maclaurin, a primeira coisa que temos que a fórmula de Maclaurin envolve duas coisas. Eu queria-te mostrar em primeiro lugar. Vou pôr aqui outra vez. Vou-te mostrar aqui outra vez. Pronto. Então, o que é que se passa? Eu, em primeiro lugar, queria observar o seguinte. Tu, quando olhas aqui para o teorema de Taylor, estás a ver? Eu vou considerar, nós estamos a considerar o teorema de Taylor em torno do ponto zero, estamos a fazer Maclaurin. E o que estamos a dizer é assim, estamos a dizer só isto, é muito simples. Eu estou a considerar o ponto x0 igual a zero. Estou a considerar a função g, que é uma função de classe C2 em torno do ponto zero. O que é uma função de classe C2? Quer dizer que é uma função que tem primeira derivada e segunda derivada que são contínuas naquela vizinhança. Ok. Tu já viste que a primeira derivada e a segunda derivada são estas funções que estão aqui em cima. Claramente elas são funções contínuas, não tem problema nenhum em torno da origem, não há problema absolutamente nenhum, pois não? Certo. Pronto, então a primeira derivada e a segunda derivada são contínuas. E agora o teorema diz assim, ok, nestas circunstâncias eu posso aproximar a função por um polinómio, é o que diz o teorema. Porque diz assim, se eu tiver estas condições, então, está aqui, então,
a minha função g de x, que é a raiz quadrada do menos x, é igual a um polinómio de ordem 2 mais um resto de ordem 2, onde o polinómio de ordem 2, já vamos escrever o que é o polinómio de Taylor de ordem 2, e o resto é uma função que tende para zero quando x tende para zero. Porquê que isso diz? E onde é que vamos buscar esse resto? O resto já te vou mostrar onde é que vamos buscar daqui a bocado. Vamos buscar, não custa nada. A única coisa que eu queria que tu tivesse ideia é, se tu estiveres a pensar, imagina que tu tens uma função, imagina que tu tens uma função, portanto, espera aí, raiz quadrada do menos x, raiz quadrada de menos x é uma função, imagina que tu tens uma função, vou traçar aqui um gráfico qualquer, imagina que tu tens aqui uma função, não importa, contínua, com uma função contínua, também é diferenciável, o gráfico está-se a portar bem, não tem vértices. Okay. Se tu fores pensar aqui neste ponto, imagina que eu chamo este ponto A, ou aquele ponto x0, está bem? Vamos utilizar aquele ponto x0. Quando tu traças aqui a tangente ao gráfico naquele ponto, como tu sabes, se eu chamar a isto, tenho aqui x e tenho aqui y igual a f de x, a tangente ao gráfico naquele ponto é f de x0 mais f' de x0, x menos x0, não é? É a reta tangente. Tu vais ver daqui a bocado que a reta tangente, esta reta tangente que nós estamos a indicar aqui, é o polinómio de Taylor de ordem 1 em torno do ponto x0. É exatamente o polinómio de Taylor de ordem 1. Então, o que acontece? A dificuldade em perceber o que este resto faz aqui resolve-se, porque repara uma coisa, a função f, que é o gráfico a verde, é exatamente igual ao polinómio no ponto, é ou não é? Sim. E depois, à medida que os pontos se afastam do x0, começa a haver uma diferença, não começa? Certo. Que é este resto. Tu estás a dizer assim, então. Estás a dizer assim, o f é igual ao polinómio de ordem 1 mais o resto, que é a diferença entre as duas funções. E agora repara, à medida que o ponto se aproxima do x0, a diferença tende para zero. Sim. O resto, que é a diferença, tende para zero quando os pontos se aproximam do centro, digamos assim. Estás a perceber o que eu estou a dizer, Vasco? Estou a perceber. Só que esta abstração que nós conseguimos ver para um polinómio Taylor de ordem 1, depois não conseguimos ver a partir da ordem do 1, mas a ideia é a mesma. Eu tenho um erro, uma diferença, estás a ver? Eu tenho uma diferença, está aqui mesmo escrito, repara. Eu tenho uma diferença entre a função e o polinómio. E essa diferença é este resto. À medida que o x tende para x0, o resto tende para zero. Entendes? Estou a perceber. Sim. Porque a função é exatamente igual ao polinómio no ponto x0. À medida que o ponto se afasta do x0, o erro aumenta. Essa é a ideia. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Estou. Pronto. Então, agora, a única ideia, as ideias importantes quais são? Primeiro é esta a ideia. Eu tenho um ponto x0 fixo, tenho uma função que tem que ter derivadas contínuas. Se assim acontecer, então a função pode ser aproximada por um polinómio. Nós dizemos assim, a função é aproximada por um polinómio, a menos de um resto. Esse resto, o que é que faz? Tende para zero quando o x tende para x0. Agora, eu tenho que saber calcular, em primeiro lugar, o polinómio, de acordo? Isso é a primeira coisa que eu tenho que fazer. E então, para eu saber calcular o polinómio, eu vou aplicar esta expressão que está aqui, este resultado que está aqui. Aqui no exercício, tu tinhas que calcular o polinómio de ordem 2, de maneira que nós vamos aplicar esta expressão que está aqui, esta aqui. Quando nós aplicamos o polinómio de ordem 2, aqui fica muito fácil, esta notação que está aqui é pesada, mas nós vamos simplificar. Diz assim, se eu considerar o ponto x0, que é 0, no meu exercício, porque eu quero uma clara, se eu considerar a função g de x de há bocado, ok, numa certa vizinhança do ponto 0, ok, uma vizinhança pequenina, nós já vimos,
Certo. Pode ser uma vizinhança que está contida, essa vizinhança está contida no intervalo menos infinito a 1, nós já sabemos, não há stress. Então, o polinómio é assim, é o polinómio de ordem 2, no ponto x, é soma, e agora vamos olhar aqui para este somatório. Eu vou usar i porque o meu capa é muito mau, i igual a 0 até 2. Ok? Porque, sim, a ordem. Porque o n é igual a 2. N é igual a 2. Agora, AI, já vamos ver o que é AI. E agora, x menos 0 elevado a i, é ou não é? Certo. Então, isto agora fica só utilizando a notação do somatório. Isto fica A0, x elevado a 0, mais A1, x elevado a 1, mais A2, x elevado a 2, é ou não é? A0, x elevado a 0. Estou só a substituir o i. Ok, sim. Portanto, nos diferentes, até 2 neste caso. Sim, mas A0, x elevado a 0 é A0 só. Portanto, Percebido. fica A0, A1x, A2x2. Percebido. Portanto, o que eu estou a dizer é, se eu tiver um polinómio de Maclaurin de ordem n, o que é que eu vou ter? A0, A1x, A2x2, etc, ANxn. Isto eu já sei. Certo. Pronto. Agora, a questão é, quais são estes coeficientes A0, A1, são os que eu quiser? Não, senhora, não são os que eu quiser. Aqui está a fórmula para eles. Então, qual é que diz a fórmula? A fórmula diz que estes ainda temos que calcular o valor do A. Com certeza, para cada um depois deles. Vamos substituir. Exatamente. E ali o que está a dizer é FI no ponto x0 e fatorial. Como o meu x0 em Maclaurin é o 0, fica FI no ponto 0 e fatorial. E o que é que isto quer dizer? Bom, quer dizer que quando i for 0 é f de 0 sobre 0 fatorial, ou seja, f de 0. Quando o i for 0, não. Quando o a for 0. Foi isso que a professora quis dizer, não foi? Quando o i... Não, eu aqui quis dizer que... ok, sim, Aqui o x0 é 0, porque eu estou a fazer Maclaurin. Estava a confundir. E aqui o i é 0, porque eu quero o a0. Exatamente. Quando o i for 0, esta designação aqui, f0, f de 0, 0, é, é a própria função. Função, sim. Portanto, o que nós estamos a dizer é, quando eu estou a calcular um polinómio de Taylor, em particular Maclaurin, esta primeira parcela é isto, f de 0. Ok. Sempre. Não há... Sim, sempre. Ok. Sempre. Se eu for agora calcular o A1 fica f, primeira derivada no ponto 0, sobre 1 fatorial. Substitui aqui no i. Sim. Portanto, fica primeira derivada. Ok. Por isso é que o primeiro polinómio de Taylor, o polinómio de Taylor de ordem 1, em torno do 0, fica f de 0 mais f' de 0, x. Isto é tangente, como nós sabemos. Sim. Pronto. Mas nós queremos o polinómio de Taylor de ordem 2. O polinómio de Taylor de ordem 2 significa que eu tenho que calcular uma derivada mais aqui, fazendo o i igual a 2. Se eu fizer o i igual a 2, fica o 2 é segunda derivada no ponto 0 sobre 2 fatorial. Está bem? Portanto, certo. No caso geral, o que é que nós estamos a dizer? Que o polinómio de Taylor é muito simples. O polinómio de Maclaurin é este. O polinómio de Maclaurin é f de 0, f' de 0, x, f duas linhas de 0, 2x ao quadrado, f terceira derivada, 0, 3 fatorial, x ali ao cubo. Ali o 2 não tem fatorial. Mas 2 fatorial é a mesma coisa que o 2. Sim, exatamente. Portanto, não vale a pena, não é? Estamos a pôr assim. Sim. E agora, se eu quisesse a quarta, há uma simetria, não sei se estás a ver agora. Estou. Pronto. Depois acaba por ser sempre o mesmo. É sempre, e depois chegava aqui à derivada da ordem n, no ponto 0, n fatorial de x elevado a n. Sim.
Qual é a diferença se eu tivesse um ponto, se eu quisesse, por exemplo, o polinómio de Maclaurin em torno de um outro ponto? Imaginemos, para ter uma simetria, existe uma simetria, se eu quisesse o polinómio Taylor ordem n em torno de, por exemplo, o ponto 3, porque me apetece. Então, era um polinómio e agora aqui ficava f em 3, porque eu estou a desenvolver em 3, em vez de ser em 0. Ok. Mais f derivada de 3. 3. Agora aqui aparecia x menos 3, porque é em torno do ponto 3. Ok. E agora, segunda derivada, 3, 2, x menos 3 ao quadrado. Ok. Mais, aqui, agora aparecia terceira derivada, 3 fatorial, x menos 3 ao cubo. Mais. E agora, a derivada de ordem n no ponto 3, n fatorial, x menos 3 elevado a n. Isto faz sentido, porquê? A gente tem que, só para fixar, a gente pensa assim, bom, como o polinómio de Taylor em torno do ponto 3 é em potências de x menos 3. Certo. O polinómio de Maclaurin em torno do ponto 0, portanto, é em potências de x. Ok. As derivadas são em torno do ponto que a gente quer. Mas quais são as derivadas? Sempre as mesmas. Aqui está, derivada de ordem 0, ou seja, a função, derivada de ordem 1 na potência 1, derivada de ordem 2 na potência 2, derivada de ordem 3 na potência 3, etc. Vai dividindo pelo sucessivo fatorial. Aqui a gente não tem fatorial. Fatorial de 0 é 1, não tem fatorial. Fatorial de 1 é 1, mas tem sempre o fatorial. Então, o que estamos a dizer é, eu tenho que derivar de ordem n no ponto em questão, divido por n fatorial, x menos esse ponto, tudo elevado a n. Ok. Pronto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, calcular o polinómio de Taylor de ordem 2 para esta função. Isso não é complicado, porque eu vou copiar aqui. Nós já tínhamos calculado estas derivadas. Portanto, como tínhamos calculado estas derivadas, eu vou copiar isto e vou copiar a frase de cima, que também vamos precisar. Portanto, eu vou copiar assim. Nós vamos utilizar isto para primeiro definir o polinómio e depois falar no resto, que aqui o exercício também pede o resto. Portanto, primeira dúvida, vamos definir aqui com facilidade o polinómio de Taylor em torno, o polinómio de Taylor em torno do ponto 0, mas o polinómio de ordem 2, ok? É só eu conseguir copiar aqui. Pronto. Esperemos que tenha conseguido também. Não é grave. Não era isto que eu queria. Eu queria pôr aqui. Pronto, agora já tenho. Então temos aqui as derivadas e agora vamos utilizar estas derivadas para, que já tínhamos calculado anteriormente, para poder então, como é que se diz? Definir o polinómio. Então, para definir o polinómio, em primeiro lugar, vamos escrever assim, ok? Eu preciso do polinómio de Taylor de ordem 2, aqui é Maclaurin, não é? Portanto, sim. em torno do ponto 0. A gente vai escrever assim, ok? Então, eu já sei que é G de 0 mais G' de 0 x mais G duas linhas de 0 sobre 2 x ao quadrado. Agora substituo 1 menos 1 meio x mais 3 quartos aqui, não é? Aqui ponho 1 meio x ao quadrado, não é, Vasco? Sim. Agora vou substituir e tenho 1 menos x sobre 2 menos 3 oitavos de x ao quadrado. Agora vamos confirmar que estamos a pensar bem, relendo o exercício, o enunciado do exercício que nos pediam, que é esta parte aqui. Então, vamos copiar aqui
Vamos copiar aqui e pôr lá em baixo, que é para termos a certeza que estamos a fazer bem. Então, nós temos aqui isto, e agora vamos confirmar que é isto que nos estão a pedir. Então, vamos aqui, e agora vamos ver o polinómio. Ok. Ali dizia, usando a fórmula de Maclaurin, com o resto de Lagrange, mostra que, para x menor que 0, se tem isto. Ora, lá está o polinómio, de acordo? Sim, sim, sim. Pronto. Agora, o que é que nos falta fazer? Bom, falta-nos fazer o seguinte. Então,